tá, mas tu quer ser MEI para sempre ou tu quer crescer? Qual é a tua ideia? Qual erro tu não cometeria? Se fosse começar, o que que tu não? Esse cara aqui, isso aqui, eu não cometeria esse erro aqui. O que que é a Trafegon? Fala pra gente aí. Olha, hoje em dia aí tem assessoria, tem agência, tem várias nomenclaturas aí, mas o marqueteiro ele gosta de inovar nos seus nomes, né? Mas via de regra, como o mercado conhece, sim, nós somos uma agência de marketing digital focada nesse canal, né? Nos canais via internet, e a gente presta serviço para empresas que queiram potencializar ali o seu processo comercial através da internet. Então, todo o nosso trabalho é focado nisso e sim o nosso posicionamento como uma agência, né? Mas como que tu entra nesse mundo de marketing? Como é que começou a tua história nesse segmento, Gabriel? Legal. Dando um passo para trás, né? Antes de a Siva, a minha família, o meu avô, ele tinha uma empresa de vendas, então eu cresci no meio desse, né, desse sistema, vamos dizer assim, de marketing, vendas. Então, na época, a gente viajava muito, a empresa era quase itinerante, vamos dizer assim, porque a gente ficava 5, 6 meses numa cidade, quando acabava a clientela lá, a gente ia para outra cidade fazer um trabalho, prestava serviço para clubes, né? Então, por exemplo, aqui na cidade tem o Grêmio Fronteira. Então, a empresa ela prestava serviço trazendo novos associados para o clube, e depois que acabava a clientela, tinha que se mudar. Então, assim, começou muito lá atrás, né? Essa questão de parte comercial, parte de vendas. Então, muitos vendedores, eles, como eles se locavam conosco, eles viviam na mesma casa. Então, tu acabava tendo um ambiente ali onde tinha um vendedor de um estilo, um vendedor de outro, e acabava absorvendo isso no dia a dia, ainda quando criança. E aí, agora dando um passo para frente de novo, quando eu vim para Aranguá, eu trabalhei em algumas empresas, uma delas foi a Siva, e ali trabalhava na área comercial, fazia toda essa parte ali de coordenar a parte de patrocínios, os eventos, os cursos, toda essa parte, né? Antes da Silva, tu já estava no comercial. Já trabalhava com a área comercial, já trabalhava com a área comercial. Antes da Siva, aqui em Aranguá, eu trabalhei no Colégio Futurão. Então, na verdade, era o colégio, pré-vestibular e faculdade, né? Então, prestava serviço também nessa parte comercial ali. Logo depois eu fui para a associação. E aí da associação depois a Trafegon, né? Ainda que eu trabalhasse na associação naquela época, eu abri, junto com um colega de faculdade, até para testar os comportamentos empreendedores, vamos dizer assim, uma marca de roupa online. Então ali quando a gente criou, ele cuidava de toda a parte de produção e etc, né? E eu cuidava da parte de marketing. Então ali eu tive que me aprimorar a entender de Facebook, de Instagram, de Google, todas essas plataformas, onde eu inclusive também me certifiquei, então fiz lá provas, né, para ter a certificação dessas plataformas. E bem na época veio essa questão da pandemia. Então eu identifiquei o quanto era uma dor latente ali das empresas, essa questão do digital. E aí, vinculando uma coisa a outra, eu já tinha o conhecimento comercial, já tinha minimamente conhecimento de negócios também, considerando também a faculdade de administração, etc., né? E o próprio conhecimento da associação, que é a prática do negócio, e o conhecimento de marketing digital da parte ferramental mesmo da coisa, de utilizar ali a ferramenta e fazer o negócio funcionar. Com base nisso, a gente montou a Trafegon, né? Eu comecei prestando algum serviço como autônomo, e depois a gente montou a Trafegon, que hoje aí sim é uma empresa, uma equipe que opera esse trabalho para as empresas. Às vezes o cara, ele se prende muito em ser, ele começa como pessoa física, e começa uma caminhada, e depois ele vai lá e já tem os clientes que começam a exigir nota, daí o cara vai lá e abre uma MEI, e só porque a dificuldade hoje do empreendedor é querer deixar de ser MEI, porque MEI, sem sombra de dúvida, é o melhor negócio, o melhor regime de tributação que existe, tá? Não tem que se falar, o cara paga, tem uma MEI, paga R$ 75 por mês e tá tudo bem. E daí tem a dificuldade, que o cara começa a aumentar o faturamento, e ele começa a dizer, mas eu não quero deixar de ser MEI. Né? Então, hoje eu vejo que normalmente as agências, e está infestado de agências de marketing, o pessoal falando tráfego, é um segmento que está muito em alta, né? E o pessoal começa com MEI, a dificuldade é sair, deixar de ser MEI, por quê? Quando eu deixar de ser MEI, eu vou começar a pagar muito imposto, eu vou ter que pagar INSS, eu vou ter que... Isso acaba dificultando o negócio. É uma perspectiva que a gente vê que às vezes a pessoa tem um potencial, como o Gabriel tem um potencial, mas ele poderia dizer, não, eu não quero pagar imposto, eu não quero deixar de ser MEI e ficar bitolado ali ao ser MEI, isso acaba impactando no crescimento, acaba não deixando o cara se desenvolver, né? E é importante ter essa mentalidade de dizer, cara, o MEI é para mim começar o meu negócio. Eu sempre falo para os clientes que às vezes a gente atende bastante MEI e o cara chega aqui, eu sou MEI, quero um contador, coisa e tal, eu disse, tá, mas tu quer ser MEI para sempre ou tu quer crescer? Qual é a tua ideia? Né? Porque realmente isso foi uma dificuldade para ti, deixar de ser MEI. Quando é que tu disse, não, eu quero crescer, eu quero... Não me importa o quanto que eu vou te... Claro, a gente sempre importa, vai sempre fazer um planejamento tributário para pagar o mínimo possível, né? Legal, legal. Trazer um sócio a mais pro negócio, né? Tu entrou com o governo não era um sócio tão ferrenho. Não Agora, era, a não partir do era. momento que tu abriu que tu mudou, além que tu transformou,
a tua empresa realmente uma empresa, até porque o MEI não é uma pessoa jurídica, né? O MEI é uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica. Agora, Sim. quando se tornou uma limitada, tu trouxe um sócio forte para dentro do negócio. Forte. Só porque é um sócio que não investe em ti. Não é um investe. sócio que não aplica, que não investe, Sim. não dá recurso. Pelo contrário, ele só está sugando. Só tira o dele no final do mês, né? Foi assim, cara, eu já vim muito com uma mentalidade de crescer uma questão de sobrevivência, assim, e tu vê isso na pandemia que a gente passou. Então é uma questão de quanto maior tu for, a tendência é que no longo prazo, obviamente, crescer de forma estruturada, com processos, pessoas competentes e afins, óbvio, né? Mas o mais rápido possível. Então eu sempre tive isso muito em mente, nunca fui muito apegado assim. E é mais fácil quando tu sai do absoluto zero, porque o máximo pode acontecer é tu voltar pro zero, não tem que voltar menos um, né? Então, questão de pagar mais ou menos imposto é algo que a gente sempre está muito atento, obviamente, mas sempre foi o objetivo o mais rápido possível sair do MEI, não somente pela questão tributária, até por outras questões como propriamente funcionários e etc. Se tu fosse começar hoje, com a mente que tu tens, com o entendimento que tu tens já de mundo, de negócio, embora novo ainda em idade, mas com uma boa experiência, uma boa bagagem, qual erro tu não cometeria? Se fosse começar, o que tu não? Esse cara aqui, isso aqui, eu não cometeria esse erro aqui. Talvez, Ricardo, eu teria agido mais rápido, talvez na época da pandemia. Talvez é um ponto que, não digo assim que foi necessariamente um erro, mas talvez foi um custo de oportunidade. Falta de iniciativa. Né? Talvez ali se eu... E aí também, olhando para trás e considerando o momento Gabriel, tipo, ainda com entidade, etc., não tinha nem como fazer isso. Mas assim, se fosse voltar no tempo, talvez uma das coisas que teria acelerado ainda mais seria ter dado espaço mais rápido na época da pandemia. Foi uma época que acelerou anos em meses. Então, talvez seja um equívoco aí que eu faria um pouquinho diferente, talvez.